Olá pessoal, tudo bom? Dando continuidade nas nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre vetores unitários, ok? Então, o que é um vetor unitário? São vetores que têm módulo 1, ou seja, eles têm direção e sentido e o módulo deles é 1. Qualquer vetor de módulo 1 é um vetor unitário. Mas tem alguns vetores unitários que são mais especiais do que outros porque vão nos ajudar a entender projeções de vetores, ok? E vão nos ajudar muito na soma vetorial. Basicamente, o que a gente vai fazer para ter um vetor unitário é pegar o próprio vetor. Olha só, imagine que a gente tem um vetor qualquer, que é o vetor A, né? E ele tem um módulo, ele tem um tamanho. Agora, se a gente pega esse vetor e divide pelo tamanho dele, imagine que esse vetor A tenha tamanho 5. Então, digamos que o módulo do A seja 5. 5 unidades, sei lá. Daí a gente vê qual é, se ele está representando distância, vai ser em metros, se estiver representando força, vai ser em newtons. Digamos que ele tenha módulo 5, tá? A gente vai dividir isso aqui em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ficou mal dividido. É assim. Digamos que a gente divide em 5. O que a gente vai ter cada uma dessas unidades aqui, ó? Ele não vai ser um vetor da mesma intensidade, do mesmo, da mesma intensidade não, da mesma direção e sentido que o vetor A, só que com o módulo 1, esse cara aqui, ó, a gente vai chamar de A chapéu, porque ele vai ser exatamente o vetor A, só que vai ser dividido pelo módulo do vetor A, vai ser a quinta parte dele, nesse exemplo. Se ele tivesse tamanho 10, a gente dividiria por 10, pegaria a 10ª parte dele. Então, se a gente pega um vetor de tamanho qualquer, de tamanho A, e divide por A, a gente tem um vetor que tem o módulo 1. É só a gente olhar assim, ó, o módulo de um vetor unitário sempre vai ser 1. Sempre. Porque a gente pega o módulo desse vetor é 5 e divide por 5, que é o próprio módulo dele, vai dar 1. Não é? Então, todo vetor unitário tem módulo 1. É muito interessante que a gente pode pegar qualquer vetor e ver qual é o seu unitário associado. E a gente sempre vai poder escrever qualquer vetor como sendo o módulo dele. Olha só, eu pego aqui esse módulo e passo lá para o outro lado, eu pego qualquer vetor, escrevo ele como o módulo dele vezes o vetor unitário. Ou seja, eu consigo separar a intensidade da direção e sentido. Então, as duas informações que são fundamentais para um vetor, que é intensidade e direção e sentido, a gente consegue separar aqui quando a gente tem o conceito de vetor unitário, ok? Como eu falei para vocês, tem alguns que são mais especiais que os outros, e os mais especiais que a gente vai usar muito são esses três aqui, porque esses três vetores unitários, o I, o J e o K, ou em algumas outras notações, tá? A gente vai ter, né, aqui o I, o J e o K, eles são vetores de tamanho 1, que indicam as direções dos sistemas coordenados, dos eixos do nosso sistema coordenado. Então, quando a gente quer explicar um espaço tridimensional, a gente vai ter o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Esse caso aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. A gente pode escrever o eixo X como sendo o eixo na direção do vetor I. Ou seja, a gente pode associar um vetor unitário na direção do eixo X e esse vetor unitário a gente chama de I. Alguns outros livros podem chamar de X, chapéu, ou de EX, como vetor elementar do eixo X, ou ainda E1. Depende do livro e de qual é o objetivo de estudo, a notação vai ser diferente. O J também vai ser o Y, chapéu, ou o EJ, ou EY, desculpa, ou o E2. E o K também pode ser o Z chapéu. É a mesma coisa, é só uma questão de definição. A gente vai usar o IJK, mas também é possível fazer EZ ou E3. Ok? E sempre o chapéuzinho para indicar que ela é um vetor e ele tem módulo 1. Beleza? Esses três vetores, eles são muito importantes, porque a gente vai poder analisar as projeções de um vetor sobre os eixos como múltiplos desses vetores unitários. Já vou mostrar como é que vai ficar. Então, o I, o J
e o K, eles têm uma característica muito importante, que eles têm 90 graus entre si. Então, a gente vai ter 90 graus entre I e K, 90 graus entre I e J, 90 graus entre J e K, ok? E isso faz com que eles sejam ortogonais. Agora, quando a gente fala em componentes vetoriais, esses vetores se tornam muito importantes porque a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Eles são muito úteis quando a gente fala de outros vetores, porque a gente pode pegar um vetor A qualquer e ver qual é a sua projeção em X e qual é a sua projeção em Y e usar a regra do paralelogramo para escrever esse vetor A. Porque a gente sempre pode escrever o vetor A como a soma de um vetor com o outro, e os dois são 90 graus, né? Então eles podem ser escritos como AX em I mais AY em J. Então essa aqui nos dá a regra do paralelogramo. Então a gente tem a componente X, isso daqui é a componente vetorial, do vetor A no eixo X. E aqui é a componente vetorial, a projeção vetorial do vetor A no eixo Y. Aqui para o vetor B. Então ele pode ser também para baixo, ó. A gente pode ter uma projeção com um J negativo, né? Então esse BY tem que ser negativo para que esse J mude a direção dele para baixo, ok? Então a gente vai poder usar essa anotação aqui, ó. Toda vez que a gente for escrever um vetor, a gente pode escrever a componente X mais a componente Y aqui, ok? A projeção em X mais a projeção em Y. E na próxima aula, a gente vai ver como essas projeções vão ser úteis para a gente tratar soma de vetores a partir dessas componentes, ok? Então não perca a próxima aula, que vai ser bem interessante, e aí vai ter alguns exemplos onde a gente vai usar esse conhecimento, tá? Então, a gente sempre está entendendo o mundo a partir de algumas ferramentas matemáticas que a gente está construindo agora para poder aplicar nos problemas. E o capítulo 4 vai nos trazer movimentos em várias dimensões, e essa noção de vetores e componentes vetoriais vai nos ajudar a resolver problemas de forma muito mais eficiente, ok? Se vocês ainda não se inscreveram no canal, se inscreve agora, já curte o vídeo e bons estudos, ok? Forte abraço e até mais!